Avança a Democracia, análise do dia com o cientista político Humberto Dantas. Olá amigos, olá Ana. Ana, saiu mais uma pesquisa de avaliação de governo. Eu acho importante a gente olhar sempre para esses números. Fizemos isso durante boa parte do governo Bolsonaro, fazíamos isso no governo Temer, Dilma, enfim. Saiu uma nova pesquisa, uma rodada de pesquisa sobre o governo Lula. Dessa vez da Quaest. E aí o que a gente tem nessa pesquisa que me parece ser interessante? Primeiro ponto, primeiro dado que chama atenção. Lula tem 40% de avaliações positivas, 24% de avaliações regulares e 20% de avaliações negativas. Alguns pontos são importantes. Bolsonaro terminou o ano quase em 40% de negativas, 30 e muitos de negativas. Lula cai para 20%. Ou seja, ele é menos visto em termos negativos do que seu antecessor. Aí você vai dizer, bom, então o positivo deve ter subido, o regular deve ter subido. Nem tanto. Bolsonaro terminou o governo ali por 36, 38, Lula tem 40. Perfeito. Ana, e o regular está mantido. Aí você vai dizer, bom, Dantas, está faltando número. Esse é o ponto interessante da pesquisa. 16% dos entrevistados não souberam responder se a avaliação de Lula é positiva, se a avaliação de Lula é negativa, se a avaliação de Lula é regular. Aí você vai dizer, como não, Dantas? Ué, o que poderia explicar isso é, o governo está no começo e as pessoas olham e dizem, ora, eu ainda não sou capaz de fazer essa avaliação. E quantas pessoas não sabiam responder isso durante o governo Bolsonaro? Bom, a Quaest fez mais de 25 pesquisas desse tipo de meados de 2021 até o fim do governo Bolsonaro. Ali, Ana, em tese, o governo já estava minimamente consolidado. Em meados de 2021, Bolsonaro já tinha 2 anos e meio no poder. E aí, em toda essa série de 25 estudos que foi terminar no que diz respeito ao governo Bolsonaro, ali no finzinho de 2022, em dezembro de 2022, nunca mais de 5% ficaram sem responder a pergunta se Bolsonaro era positivo, se Bolsonaro era negativo ou se Bolsonaro era regular. Percebe, Ana? 5%, sempre 5 ou menos. E com Lula, neste começo de governo, 16% não sabem responder. Agora, que Lula é menos negativo que Bolsonaro, isso a pesquisa mostrou. Que Lula é tão positivo quanto o fim do governo Bolsonaro, discretamente melhor, isso a pesquisa mostrou. E que Lula é tão regular quanto Bolsonaro, isso a pesquisa mostrou. As demais variáveis, a gente fala adiante aí. Avança a democracia. Avança.